Como é bom estar com você hoje juntos, aqui, reconstruindo as suas emoções. Porque, afinal de contas, doutora Nise da Silveira, ela traz muito conteúdo de autoconhecimento para que a gente faça um mergulho interior e alce para o equilíbrio, alavanque tudo aquilo que a gente sente num equilíbrio maior de autoconhecimento. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo programa, às 19 horas, sábado, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. Nos conte qual é o seu desafio, qual é a sua angústia, o que é que está apertando no teu peito. Nos conte a sua história e vamos levar a você algumas soluções, algumas portas onde você pode se reconstruir. Então, não esqueça. E acesse a nossa playlist lá no YouTube. Temos assuntos fantásticos, temas muito, muito bons. E, com certeza, alguns deles vai trabalhar aqui o seu nichozinho. É isso, muita paz. E hoje nós estamos aqui com uma convidada querida, um bate-papo especial aqui na nossa salinha. Uma convidada que você conhece, que você já recebeu muitas vezes na tua casa, que é Ana Carolina Magalhães. Ela é psicóloga e vem como especialista hoje. Seja bem-vinda ao Reconstruindo, Ana. Obrigada, Iraci. Sempre tão agradável estar nessa salinha, né? Muito gostoso, obrigada. A história, o relato que estamos trazendo hoje é de Hélida Grosso. Ela tem 38 anos, casada, 3 filhos e mora em Curitiba. E ela diz assim que está atravessando um momento muito difícil na vida dela. Ela diz que ela não sente vontade de fazer nada. Todas as coisas que ela gostava de fazer, ela se desencantou, perdeu a vontade. Diz que sente angústia, sente tristeza. Em muitos momentos, ela tem crises de choro. Outros momentos, ela se sente completamente apática. O marido dela diz que isso é frescura, que ela não tem o que fazer. Ele pergunta para ela, incluindo se está faltando alguma coisa para ela. Ela diz que não falta nada, que ela tem uma vida confortável, tudo certinho, mas que ela se sente sem brilho na vida. Ela diz que ela olha as coisas, nada encanta, que ela não tem vontade de sair, não tem vontade de ver televisão, não tem vontade de fazer absolutamente nada. Tudo que ela faz é porque ela sente obrigação de fazer. Ela diz que nem a próprio carinho com o marido, relação sexual, ela não tem vontade de fazer, não tem vontade de nada. Diz que tudo que ela faz é para cumprir uma obrigação de esposa. Diz que ela frequentava um centro espírita em Curitiba. Frequentou por bastante tempo, mas foi passando, acabou se afastando e nem ao centro ela tem vontade de ir. Não tem vontade de fazer nenhum tipo de trabalho, nem caritativo, nem dentro de casa, nem trabalhar fora, nada. Diz que a vida perdeu o encanto.
ela não sabe por que que a vida dela está nessa escuridão. É como se a luz tivesse apagado e ela tivesse ficado no escuro. Ela diz que sente até vontade de morrer, mas vem na cabeça dela a seguinte questão: morrer também para ir para onde, para quê? Ou seja, nada motiva ela de viver. Então ela pergunta: será que eu estou com ansiedade? Será que eu estou com depressão? Porque às vezes ela diz que não consegue também parar quieta. Ela sente uma vontade de movimentar, fazer alguma coisa, mas também não sabe o quê. É complicado, né? Porque está passando uma situação que muitas pessoas estão vivenciando esse momento de dor, de vazio e que não identifica, né, Ana? Isso, eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Um vazio existencial, onde nada do que você possa imaginar fazendo te leva para um sentido, né? Sim. Tem algo que te motiva. Porque se a gente, por exemplo, pegar um exemplo, uma analogia bem simples, por que a gente iria para a escola, né, que é algo que talvez não seja tão interessante naquele momento, se a gente não imagina que aquilo tem um sentido, vai nos direcionar, né, para uma carreira, para algo assim, né, para ter mais conhecimento. A coisa por si só, ela é sempre muito vazia. Então a gente precisa de um sentido, algo que a gente coloque por trás, um propósito por trás de cada ação. E que parece que nesse momento é o que está ausente nela, né? Ela está num vazio existencial. O que pode ser interessante para ela, né? A partir do momento que ela está esvaziada, ela observar o que realmente está falando na alma dela. O que são esses conteúdos, né? Por que ela está paralisada? A ansiedade, ela pode paralisar também. Às vezes a gente acha que a Exato. ansiedade também é só agitação, mas a gente pensa tanto, que a gente começa a protelar as coisas, a postergar e ficar ali paralisado de tanta energia que eu estou gastando mentalmente e o corpo fica. Também tem a questão da depressão, que traz uma apatia, né? Que a pessoa fica meio indiferente às coisas. Ela precisa buscar um apoio, né, psicológico, psiquiátrico também para poder ajudá-la, porque parece que já interferiu o corpo, né? É difícil a superação quando a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, o que a gente está sentindo, e que a gente tem uma pessoa que seria para estar do nosso lado, dando apoio e buscando nos incentivar a caminhar, a viver, desacreditando naquilo que a gente está sentindo. Porque, em verdade, ela está sentindo uma dor na alma, né? Ela sente um vazio, sente uma tristeza, sente angústia, chora, passa, não tem vontade de sair, de viver, de cuidar de filhos, de casa. Ou seja, ela diz que nada faz brilhar os olhos dela. Quando a gente está desse jeito, a pessoa que nos acompanha, ela precisa compreender que a gente está passando por uma dor emocional ali. De alguma forma, o seu psicoemocional está ruim. Está ruim, a pessoa que convive com a gente não pode desacreditar, falar, não, isso não é nada, é pura frescura que você está sentindo, é falta do que fazer, está te faltando alguma coisa? Não, se não está te faltando nada, então você tem que estar muito bem. E não é assim que funciona, né? Sim, é uma forma de não legitimar, né? Uhum. E nós já temos tanto essa questão, né, de buscar legitimação no outro, a autoafirmação, quando o parceiro, a pessoa mais próxima, não nos legitima os nossos sentimentos, isso pode ser afundar ainda mais. Isso Uhum. parte muito de uma questão autocentrada. As relações hoje, cada um praticamente pensa em si, né? Então, talvez, Exato. né, o fato dela não estar bem pode falar para ele, no caso, ele achar que é ele
ele que não provê o suficiente, ele que talvez não desperte mais o desejo. Então, é melhor ignorar o que a pessoa está trazendo para não lidar com o que vem, porque é como a gente personifica, né? Então, o outro está Uhum. sentindo, não é porque ele tem uma questão dele, eu posso apoiar, eu posso... Não, ele está falando de mim. Então, eu tenho que cortar, eu tenho que Isso. evitar, e aí a gente passa a não legitimar o que o outro sente, porque a gente está pensando na gente. Uma falta de compreensão, de parceria mesmo, que é muito triste, porque as relações amorosas, né, ela é uma relação de parceria, de compartilhamento, né, e não de divisão. Ou eu tô bem, você tá mal, né, e não podemos conviver assim, porque você tem que estar bem se eu tô bem, Sim. né, e aí tem que ter sempre... Não, você tá viajando, você não tá com nada, você tá chorando à toa, é falta de louça, às vezes falam, né, é falta de coisa para É. fazer. Machismo horrível isso. Sim. Então, assim, não é bem assim, né? O que está acontecendo? Porque não é sobre essa pessoa, mas ele pode estar ali por ela. Ele pode apoiar, né? Pode Sim. incentivar a ouvir, né? Ela tentar elaborar numa conversa, ele vai ouvindo, uma escuta ativa, acolhedora, né? Até para puxar, ele conhece ela bem, talvez ele possa auxiliar também nesse processo, além de um processo terapêutico. E eu acho que é importante a gente também trazer a questão espiritual, né? Com certeza. Porque, assim, ela disse que se afastou do centro. Então, de alguma forma, é necessário esse retorno para ela começar a se fortalecer, porque quando a gente está com um processo obsessivo pelas nossas questões, né? Vamos supor, primeiro ponto, minhas questões. A gente baixa a nossa É. energia e a gente abre espaço para certas companhias. E Sim. essas companhias não querem que a gente saia do nosso processo ali, então eles vão nos afundar. Então, a gente tem que ter essa consciência, e mesmo que numa posição mais de dever, a gente tem que fazer uma força e ir, sabe? Pela gente. Não é cumprir o papel para o outro, é cumprir um papel para a gente. Que a gente legitimar o nosso espaço no mundo e as nossas questões. Eu estou me sentindo assim, eu preciso olhar para isso. O que eu vou fazer para resolver, né? Uhum. Porque, no caso, quando a gente se afasta, geralmente, da casa espírita, enfim, se a gente já está se afastando, é porque já está acontecendo um afrouxamento de laço entre eu e a espiritualidade. Não é entre eu e a casa espírita, os amigos da casa espírita, não. É entre eu e a própria espiritualidade, ou seja, eu estou me distanciando de Deus, de tudo. Muitas pessoas podem até falar, né? Eu tenho que estar dentro de uma casa espírita para estar perto de Deus? Não, mas simbolicamente aquilo faz toda a diferença na nossa vida, porque tudo na nossa vida, psicologicamente, é tudo muito simbólico, Sim, né? com certeza. E a gente tem que respeitar esse simbolicismo, porque aquilo diz muito para a gente aqui dentro. Então, nessa situação, se eu estou me afastando, é como se eu estivesse me desligando. E quando eu me desligo de Deus, me desligo da espiritualidade, me afasto de tudo, eu me afasto do sentido da vida, Sim, com né? certeza. Então, nesse mergulho que ela teria que dar para dentro, seria para enfrentar uma sombra que ela tem ali. E qual é a sombra? O que é que ela está buscando fugir? Que ela está olhando tudo, nada me atrai, nada me dá alegria, nada me brilha os olhos, mas espera aí, por que essa amargura? Por que essa introspecção e que ela não encontra sentido? E se o marido dela, por um lado, também não está validando isso, é frescura, não sei o quê, qual é a fuga dele? Qual é o medo dele? O medo é que, de repente, ela está infeliz, está sem ver brilho na vida, porque ela não ama mais. Então, se ela não me ama mais, de repente ela resolve enxergar que, olha só, acabou o amor, não existe mais amor, tá, um beijo, um queijo, fui.
Então, é o medo dele que É está... medo da rejeição, né? Uhum. Ela de alguma forma concretizar o que ela está sentindo ali e ser ele o que vai de alguma forma ser afetado. Essa questão da sombra ela é muito importante, né? Porque a nossa energia psíquica, nossa libido, Freud fala da libido como algo sexual, mas não, a libido é uma energia psíquica, que a gente tem uma quantidade Sim. certa. E ela tem um movimento natural, que é um movimento progressivo, né? Então, progressivo que não de progredir, de ser melhor, mas de dentro para fora, onde eu estou para fora no mundo, minha energia está voltada para fora, e um movimento regressivo, onde minha energia está de mim para mim mesmo, eu estou com ela recolhida. Então, esse movimento ele tem que ser constante. A gente vai pegar, por exemplo, né, no Livro dos Espíritos fala, todo dia à noite você vai refletir. Então, eu passei o dia inteiro para fora, com essa energia, né, voltada para fora, mas eu vou interiorizar, eu vou refletir, eu vou avaliar. Então, eu estou trazendo essa energia para dentro. Quando a gente faz esse processo, né, diariamente, isso vira como uma onda, vai e volta, ela sempre vai voltar. Só que se a gente não costuma fazer isso, vai ser um efeito rebote. Eu estou muito para fora, sem avaliar minha vida, sem avaliar minhas atitudes, sem olhar para dentro, sem entender as minhas questões, só vivendo no automático. E às vezes a gente pode até usar questões espirituais para justificar um automático ali, né? Então a gente tem que estar num trabalho, uma prática espiritual, mas realmente nela, conectada com ela. E a gente fica nesse movimento para fora, progressivo, e em algum momento essa energia vai bater para dentro. É como se tivesse alguma coisa que não foi adaptativa, e aí ela não sabe lidar, porque não sabe as ferramentas internas que tem, e ela cai lá dentro e cai nesse poço. Então, a ideia é, por que não tem brilho fora? Porque tá tudo para dentro. Ela organizar esse caos que tá interno, entender o que tá sentindo, qual é essa sombra, do que ela andou fugindo esse tempo todo. E é uma dor, porque se a gente está fugindo é porque é algo que a gente não conseguiu lidar. E tudo bem, não existe culpa. Existe responsabilidade. Agora que eu sei, me paralisou, eu preciso olhar para isso. E aí, voltar para esse movimento progressivo. Mas já aprendendo que não é só para fora. Eu tenho que sempre dar um cheque lá dentro. Eu tenho que olhar sempre para dentro. Qual foi a minha intenção naquele dia, através das minhas atitudes. E para além daquela camada superficial, eu fiz isso porque eu fiz porque tinha que ser feito. Não, o que eu sentia quando eu tive determinada atitude? Por que aquilo me incomodou? Então a gente vai diluindo essa sombra aos pouquinhos. E não simplesmente cair nela porque a gente não olhou. Ela vai nos engolir de fato, né? A gente vai para esse porão. E a questão da espiritualidade, da casa espírita, ela é muito importante porque aqui tem um ambiente preparado, né? Você está protegido e a nossa mente ainda oscila muito. Então, lá fora, não é que seja impossível. Não, é claro que é possível. Aliás, a gente deve buscar isso lá fora também. Mas aqui a gente tem um auxílio que facilita pra gente. Então, é muito importante. Eu gosto de pensar que é como se a gente tivesse um carro, né? E a gente para no posto. O objetivo, quando a gente para no posto, não é ficar parado no posto. É andar com carro, pela estrada. Mas a gente precisa... Somente abastecer. Abastecer. Então, aqui, pensando no espiritismo, né, numa casa espírita, é isso, você vai lá se reabastecer, você vai se organizar, você recebe seu passe, você se harmoniza, para você andar. Só que a gente vai gastando, porque o mundo é atrativo, né? Então, a gente volta para aquele automatismo. Na palestra, a gente sempre reflete, a gente recebe as inspirações. Então, é muito importante a gente sempre estar reabastecendo o nosso carro para a gente poder andar na vida. Senão, a gente vai parar e vai realmente... Que foi o que aconteceu. De alguma forma, ela parou. Né? Nada mais faz sentido. Ela está vivendo, mas ela em si está parada. Então, é importante esses movimentos para ela começar a se recuperar. E aí, a gente tem que lembrar que nós somos espírito, né? O corpo... E a parte mental e psicológica. Então, Exato. A gente já falou da parte espiritual, que é importante ela voltar, né, e fazer suas orações em casa, também suas meditações. A parte psicológica, que fazer uma terapia para poder enfrentar a sombra, né, com apoio, com auxílio. E talvez seja um momento dela pensar em ir num médico, num psiquiatra que possa ajudar, porque às vezes a gente altera já o corpo.
Se a gente tá jogando um videogame e eu não sei jogar e eu quebro o controle, não adianta só eu ler o manual. Ah, aprendi. Vou jogar, mas o controle tá quebrado. Eu aprendi, mas não tá funcionando. Então, eu preciso consertar o controle, né? Mais ou menos isso. A gente alterou, a gente precisa reorganizar tudo para poder botar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Sim. Né? Então, é importante olhar para todos esses aspectos. Porque se ela está procurando, né? Se ela diz palavras dela, né? Eu olho a vida, nada me interessa, nada me atrai e não tem brilho. Então, até então, ela buscava fora de casa. Então, as pessoas buscam sair, ir para restaurantes. Então, uma hora eu estou num restaurante, outra hora eu estou no outro, uma hora eu vou para um café, eu saio de um café, eu vou para um shopping, eu vou fazer compras. Então, a hora que eu compro alguma coisa que eu gosto, aquilo me traz para o meu cérebro, né, aquela sensação de satisfação, de prazer. Pronto. Ele gosta do bonito, do aprazível e da sensação de, pronto, trouxe o prazer, dei prazer. Comi algo que eu gosto, vou, então, buscar prazer nos alimentos, né? Ah, no doce, no chocolate, no salgado, seja lá o que for. Ou então vou buscar o prazer no bem-estar do corpo físico. Então, eu vou buscar na estética, nisso, naquilo, algo que mude, que me. Mas quando de repente tudo isso já não completa mais, é porque eu tenho que olhar para dentro, tenho que fazer um mergulho interior. Então, o que me causa tristeza? O que está me causando angústia? O que aciona? Qual é a válvula ali que está sendo acionado que me faz chorar? É porque eu estou indo de encontro com alguma coisa que me dá tristeza. Então, o que me angustia, que me traz o choro? Esse choro é dentro do que eu vejo dentro da minha casa, né? Na minha relação com meu marido, na minha relação com os meus filhos, na minha relação de todo dentro da minha casa, ou na minha relação comigo mesmo. A satisfação, o prazer do bem-estar do meu corpo. Está me faltando também exercício físico, porque o exercício físico, ele aciona algumas químicas, né, no cérebro, serotonina, enfim, lá um monte de ínas da minha vida. Porém, por que é que não está acionando? Será que está faltando alguma válvula de escape, de repente, uma medicação da psiquiatria que venha trabalhar isso? Mas qual é esse mergulho do que está faltando? Dentro da própria depressão, né? O que é que mexe, que transforma, que faz com que essa dor comece a se exteriorizar? Ela tem um gatilho aí, né? Uhum. Normalmente existe uma dor onde a pessoa tá voltada para fora, né? E não há problema nenhum da gente querer as coisas do mundo, mas o problema Sim, é a gente botar a nossa felicidade nisso, né? Então, só eu só nisso. sinto o brilho tá nisso. Aí, não, o brilho tá dentro, né? O brilho tá no meu olhar, para como eu vejo as coisas, e aí eu posso olhar para tudo. Então, a gente vai vivendo essa vida, às vezes automática, às vezes existe uma culpa, um gatilho ali, algo que a gente não conseguiu lidar ainda. E quanto maior a defesa, maior a importância disso no nosso processo de cura. Uhum. Se eu andar na rua, eu não tenho relevância nenhuma para a sociedade. Então, qualquer pessoa é acessível a mim, vai falar comigo, beleza. Aí vem um ator, alguma coisa assim, ele já anda com 2 seguranças, você não acessa ele tão fácil.
Vem um presidente, né? Ele é relevante para a sociedade, ele é importante. Você não alcança ele. Tem um monte de carro, segurança. A mesma coisa com os nossos conteúdos do inconsciente. Quanto maior a defesa para a gente chegar, maior é a importância disso para o nosso desenvolvimento. Então, existe uma defesa muito grande em alguma coisa, né? Cada um vai ter o seu ponto, a sua história. A gente vê muito também pelo espiritismo, mas pela prática da psicologia também, a questão da culpa, do não merecimento, né? Então, o quanto todo esse brilho não era voltado para o outro, mas não tem um acolhimento, né, a si. Porque a gente precisa saber, primeiro, amar a gente, né? Para depois olhar para o outro. A gente precisa, para ajudar, não adianta eu ajudar alguém que está sendo afogado e eu afogando também. Eu preciso de um barco. E para ter um barco eu preciso construir, eu preciso de uma estrutura, eu preciso me fortalecer, né? Então tem toda uma história por trás que aí sim eu posso auxiliar os outros. Então a gente tem a tendência a viver mais para fora do que para dentro. Existem pessoas que são ao contrário, por exemplo. Se a minha atitude perante o mundo é uma atitude extrovertida, onde eu olho mais para fora, quando eu tiver uma situação desconfortável, um gatilho, uma situação, né, que foi lá a válvula, como você falou, a minha tendência é a minha energia ir para dentro. Eu viro uma pessoa introvertida, eu vou para depressão. Se eu sou uma pessoa introvertida, onde, né, a minha relação comigo é mais importante do que a minha relação com o externo, isso não quer dizer que seja bom, porque as pessoas podem estar se alienando, né, vivem no mundo interno ali e não se manifestam ali, né? Ah, não ligo para nada. Na verdade, liga, só que quer evitar. Quando tem algum gatilho, o que acontece? Ela vai para fora. Aí ela vai para vícios, drogas, bebidas. Então, tem esse movimento. A gente pode perceber que talvez ela seja uma pessoa mais extrovertida ali, onde ela estava olhando muito para fora e isso bateu para dentro agora. Então, existe um gatilho de alguma dor que não foi olhada. Existe esse vazio, precisa dar um sentido. A gente precisa de um sentido, porque... Imagina, eu vou para um lugar, eu vou botar no Waze lá. Ah, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei. Aí eu fico um tempão ali pensando, aí eu falo, vou para tal restaurante. Aí tô feliz no restaurante, somos nós, assim, né? Compramos alguma coisa e estamos felizes. Tem uma meta. Aí vou realizar a meta. Primeiro eu fico um tempão tentando desenvolver uma meta para minha vida, um objetivo para minha vida. Ai, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero. Aí tá, tô no restaurante, tô feliz. Daqui a pouco acabou a comida, paguei a conta. E agora, para onde eu vou? Aí de novo aquele vazio. Aí eu tenho que reavaliar toda a minha vida de novo. Eu vou para um outro lugar, vou passar na lojinha. Não é muito mais fácil a gente decidir, olha, eu vou daqui para tal lugar, vou viajar. Esse é meu objetivo. É o sentido da onde eu vou pegar essa trajetória. Nesse caminho, eu sei para onde eu vou. Eu posso passar e ver um restaurante. Ah, vamos parar para almoçar? Vamos. Paramos um objetivo ali a curto prazo. Mas quando acabar, eu não fico perdida nas minhas questões. Eu sei para onde eu vou. Então, eu posso voltar para a estrada. Vi uma outra coisa que me interessa, um outro objetivo a curto prazo, eu posso parar também. E eu posso avaliar. Mas se eu parar aqui, vai me atrasar lá. Então, a gente ter essa responsabilidade pela nossa vida. Então, um objetivo transcendental, que não seja um objetivo a curto prazo, ele nos orienta nesses períodos de vazio, né? Porque eu posso estar bem aqui e eu venho um conteúdo do inconsciente, que eu ainda não lidei, e ele vai surgir. E ele tem que surgir, porque eu preciso lidar com ele, preciso trabalhar para poder alavancar meu processo. Então, quanto mais sentido transcendental eu tenho, mais eu sustento quando vier esse conteúdo ali. Exato. Para eu não estremecer. A gente sempre dá uma estremecidinha, mas a gente, né, é bambu. Pode balançar, mas não vai quebrar. Mas não, a gente está sempre quebrando, sempre quebrando, sempre quebrando. Tem alguma coisa. E a gente precisa olhar para isso. Eu preciso se perguntar, né, por que eu chorei, o que está me doendo, qual foi a situação, o que estava passando pela minha cabeça. Às vezes não foi nem algo externo. Porque o copo transborda. A gente fala assim, meu copo transbordou, não aguento mais nada, não consigo tolerar mais nada, né? Minha vida tá um saco, mas não foi a gota que caiu. Tá cheio do quê? O copo tava cheio. Se você botar essa gota num copo vazio, é só mais uma gota. Então, a gente precisa pegar esse copo, acolher ele, porque tem uma história, tem uma questão, né? Tem uma dor,
mas também olhar essa gota e agora? O que eu vou fazer com isso daqui? Será que eu preciso continuar enchendo esse copo? Mas eu só faço isso quando eu reconheço do que o copo está cheio e que o copo está cheio. Exatamente. Um ponto que eu acho fundamental é ela botar num papel, começar a anotar o momento em que ela estava vivendo na vida dela, quando ela começou a sentir esse mal-estar, esse vazio, essa tristeza, esse desinteresse em realidade pela vida, pelas coisas, pelas pessoas, é um desinteresse por um todo, né? Que ela sentiu. Então, ela começar a relacionar. Então, quando comecei a sentir isso, o que estava acontecendo na minha vida? Qual era a situação emocional, psicológica? Quais eram os acontecimentos, né? Então, estava acontecendo isso, com relação à minha mãe, meu pai, com meu marido, a gente estava tendo um desentendimento disso ou daquilo, meus filhos estavam vivendo isso, eu estava vivendo isso. Então, ela começar a fazer essas anotações para ela ver qual é o gatilho inicial de toda essa situação que ela está vivendo, né? Então, através do que ela estava passando emocionalmente na época, como é que ela estava, é que ela vai detectar o que aconteceu hoje. Não seria isso, psicologicamente? Sim, a escrita é uma ótima forma terapêutica, né? Assim, os trabalhos porque, artísticos são, e a escrita, porque você acaba organizando os pensamentos. O pensamento é ar, né? Uma coisa meio solta. Você pensa ali, mas daqui a pouco você está pensando uma coisa, você pensa em outra, você não sabe de onde iniciou esse pensamento, né? Cara, eu estava pensando uma coisa, do nada eu tô aqui e eu não sei o que aconteceu. Então, quando a gente começa a materializar ele de alguma forma, tem também um processo de desidentificação. Ele sai da minha mente, que sou, né? A gente se identifica com a mente, então sou eu sou assim. A gente começa a ler, então a gente começa a observar. Então, é bem legal essa proposta que você trouxe, porque ela escreve, primeiro, a situação objetiva, o que estava acontecendo na vida dela. Ela pode escrever como ela se sentiu. São dois relatos diferentes, né? Então, aí, como ela se sentiu em relação a isso. Depois, ela pode escrever qual foi o que significou e qual foi a primeira vez que ela se recorda ter esse sentimento. Porque nem sempre porque esse foi o gatilho, mas já existia o gancho para engatar, já existia. Qual foi? Né? E aí ela vai lembrando, assim, e começando a reparar que existia um copo cheio. Né? Essa situação foi uma gota, ok, né? Mas tem um copo cheio. E ela começar a ver o que era isso, o que ela sentiu. E conversar, porque normalmente as mulheres, elas têm um pensamento, né, meio tirânico na mente, que desvaloriza muito. Então, ela conseguir perceber esses pensamentos onde ela se desvaloriza, né? E conseguir conversar com ele, dialogar e desconstruir ele. Então, eu me senti assim porque eu sempre fui rejeitada por isso, no fundo, nunca me ouviram, olha, nela, de repente, com a situação com o marido, mais uma vez, eu não estou sendo ouvida, não estou sendo acolhida. Porque, no fundo, é o que a gente quer como ser humano, né? Tem o livro Renúncia, eu gosto bastante, no início, quando a Alcione, né, que é um espírito iluminado, quer reencarnar, e aí o orientador dela vira e fala assim, olha, você tem certeza? Porque você vai também querer aceitação e compreensão. Né? Então, é algo que quando a gente está encarnado, vem. E faz muito sentido se a gente parar para pensar o nosso processo, né? Eu acho que as relações no mundo são para nos ensinar a nos relacionar com Deus. Sim. A gente passa 9 meses, com a mãe. Eu e a mãe somos um, né? Não é eu e o pai somos um. Eu e a mãe somos um. A gente sente fome? Não sente fome.
Por quê? A gente não é alimentado? A gente Tá sendo nutrido o tempo inteiro. automaticamente. Aí a gente vai ver o que são os espíritos puros. Não possuem necessidade alguma. Eles não possuem necessidade? Por quê? Será que eles não também estão sendo nutridos o tempo inteiro de amor, né? Uhum. Então, a criança, a gente está ali, a gente está sendo nutrido. E nutrição tem uma relação com amor, né? Tem. Com cuidado, com afeto. Então, a gente está sendo nutrido o tempo inteiro, a gente não tem fome. A gente não tem fome porque a gente não tem um gap, não tem um espaço, uma falta. A gente não sente a falta. A partir do momento que corta o cordão umbilical, a gente sente a falta. Uhum. E aí, a gente sempre fica buscando suprir aquela falta. Mas a gente está olhando para o mundo, para as relações do mundo e buscando isso nas relações do mundo. O acolhimento do outro, compreensão do outro, o amor do outro. Não basta a pessoa me dizer uma vez que me ama, ela tem que sempre dizer para eu continuar acreditando, porque tem o gap, tem a falta ali. E a gente passa a vida buscando suprir essa falta, porque em algum momento a gente tem esse registro dessa unidade. Uhum. Só que isso é uma literalização no mundo. A gente precisa subjetivar isso. E reconectar o nosso cordão umbilical com Deus, né? Com o Pai. Aí sim, eu e o Pai somos um. A gente começa na mãe. Encaixa. E até Jesus falava, né, de João Batista, ele é o filho de mãe. É isso, né? Essa ligação no mundo, que é importante para a gente aprender essa ligação, né, com Deus. E ele era o filho do homem, ele era filho de mulher, né? Para poder fazer essa diferenciação. Nada... Exato. Então, assim, é importante ela começar a reparar isso, essa falta, de onde iniciou essa falta. Todos nós temos uma relação mais ou menos intensa com essa falta de amor, com esse medo do abandono, da rejeição. E vai ter um gatilhozinho ali. Né? Então, ela olhar para isso e, de alguma forma, se repete quando o marido não acolhe ela nos sentimentos, não legitima ela na dor dela. Acho que pode ser um bom caminho. Claro, né? Aqui é um relato, sempre lembrando, né? Ela buscar uma ajuda psicológica, psiquiátrica. Fundamental. E a casa espírita mais próxima, onde ela tem uma afinidade com a espiritualidade. Sim, lá. Porque pode ter sido gatilho, muitas vezes, uma pequena e boba discussão com o marido. Ah, por que você pôs essa toalha aqui? Ah, por que esse copo está aqui? Por que... Ah, vamos em tal lugar? Não, não quero. Ah, mas eu queria tanto. Ah, mas... Ah, não, hoje a gente não vai. Então, peraí. Teve uma específica situação que foi o gatilho. É sempre assim, é uma única situação, uma palavra, uma frase dita, um comportamento que eu fui te dar um beijo e, de repente, você virou, saiu, e aquilo foi acionar alguma coisa que estava lá dentro. Sim, porque o detalhe, ele nunca é o detalhe, né? Então, reclamar da louça suja não é sobre a louça. Tem um simbolismo. Ou quando eu fui falar e você virou, tem um simbolismo ali. Poxa, você não me ajuda, eu não sou importante, então eu tô aqui para te servir, você não me serve, não tem amor. Então, existem... a gente deposita muita energia nessas pequenas coisas. Exato. Então, saber qual é esse momento gatilho vai ser importante para ela poder analisar e pensar realmente o que aquilo simbolizava. Né? A gente tende a esconder, na verdade, essas coisas grandes em coisas pequenas, porque a gente não tem coragem de lidar com isso. Então, os casais, por exemplo, é muito comum. Ah, a gente terminou pelas pequenas coisas. Na verdade, não. Vocês não tiveram coragem de falar sobre as coisas grandes e jogaram o peso para as coisas pequenas. Né? Vocês criaram picuinhas ali para poder afetar um ao outro. E aí fala que é incompatibilidade. Então, assim, vocês não tiveram coragem para olhar o que realmente dói em vocês e um e o outro se auxiliar nesse processo de crescimento, que fica muito melhor, né, quando é junto, quando tem uma parceria. É exatamente isso. Passa muito rápido, né, Ana? Passa. Ana, em uma palavra, uma emoção para a Hélida reconstruir na vida dela. Olha, uma palavra difícil, né? Temos ansiedade, mas temos a dor emocional no livro Reconstruindo da Nise, que pode ajudá-la bastante, se ela conseguir ler e fazer a terapia lá. É isso aí. Vamos em frente, então. Ana, obrigada pela sua presença. Hélida, nós conversamos bastante aqui sobre toda a situação que está te envolvendo, sobre tudo aquilo que você está sentindo, sobre as suas angústias, as suas incertezas. Agora vamos ver o
que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: decepcionado com a vida, mesmo sem saber o porquê, somente manifesta sentimentos ruins, firmando-se na incapacidade de exercer suas funções, alegando só cometer erros, medo. Assim, um dos principais sintomas psicológicos, a baixa autoestima. A dor causada pela tristeza profunda que lhe traz um vazio restringente em fixar atenção nas coisas, quer seja nos estudos, no trabalho, nas dificuldades pendentes, nas questões a resolver, e o impede de tomar decisões, causando embaraços. Falta-lhes a coragem e a insegurança se faz companheira. Então, quantas vezes a insegurança bate à nossa porta? Quantas vezes nos sentimos angustiados e ansiosos? Mas são momentos que a gente precisa fazer um mergulho interior para identificar o que é que está nos causando isso. Como nós já dissemos a você, é importante você fazer os passos que a doutora Nise da Silveira traz nesse livro. Ela vem orientando, fazendo um passo a passo para você se reestruturar emocionalmente, principalmente poder identificar quais são os gatilhos que estão te dando ansiedade e te causando, sim, depressão. Porque muitas vezes nós não identificamos, mas quando a gente vai colocando no papel, fazendo a lista, eu estou sentindo isso. Quando principiou essas sensações, essas tristezas, essas inseguranças, estava acontecendo isso e isso na minha vida. Estava passando por determinados distúrbios, estava passando por determinadas situações onde eu e meu marido estávamos batendo de frente, discutindo. Ele estava com problemas no trabalho, meus filhos estavam com problema no colégio. Enfim, eu estava enfrentando desafios assim. E o que eu sentia quando acontecia tal ou tal situação? Acontecia isso. Então, quando a gente começa a relatar, identificar, a gente vai saber onde foi esse gatilho e o porquê dessa dor grande, dessa dor profunda que você precisa superar. É necessário, sim, você se conectar com Deus. É muito importante nesse momento, porque Ele te fortalece a cada oração, a cada momento em que você se conecta com Ele, faz leituras de autoconhecimento, de conteúdo doutrinário, faz com que você seja fortalecida pelo socorro espiritual, pelos amigos que vêm silenciosamente ao teu lado desangustiar seu coração, trazer serenidade ao seu pensamento. Então, busque um atendimento psiquiátrico, sim, porque muitas vezes é necessário uma medicação para nos dar estabilidade emocional, para que a gente consiga superar as nossas dores emocionais. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999.
E quem sabe no próximo sábado, juntinhos estaremos reconstruindo as suas emoções. E vamos, é lógico, desejar a você uma semana de muita paz, de muita luz. E para isso, deixamos aqui um beijinho mega carinhoso.